Olá pessoal, mais uma vez aqui, mais um vídeo para vocês. Quero dizer que vocês sejam muito bem-vindos, que Deus venha abençoar esse momento que nós estamos tendo aqui, para falar um pouco da palavra, trazer um ensinamento, porque isso é muito importante, porque na palavra mesmo diz, né? O mundo perece por falta de conhecimento, então nós temos que buscar conhecimento todos os dias, nós temos que aprender todos os dias. Aqui eu sempre falo que a leitura é super importante. Você ler a palavra de Deus é muito importante, porque isso traz conhecimento para a sua vida. Hoje eu quero falar sobre oração, que é fundamental também na caminhada com o Senhor, né? Às vezes você tem, né, alguma dificuldade de orar. Não vou dizer que é fácil, porque às vezes deixamos, né, passar, né, durante o dia e não temos o momento de oração, não temos o momento de falar com Deus, de ter um momento de ler a palavra. E isso é importante para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, para que nós termos um contato maior com Ele. É muito importante você dedicar um tempo a Deus, a buscar conhecimento através da sua palavra. Eu vou ler aqui um texto para vocês sobre oração, que eu achei bem interessante. Oração é a mais pura expressão do nosso relacionamento e conhecimento com o Pai. Não é um monólogo, mas um diálogo, onde expressamos o que está em nosso coração, e o Senhor, pelo Espírito Santo, nos faz entender o que é preciso ser feito, consertado, mudado. Orar é estar ligada, conectada, é estar ligado, é estar conectado com Deus. Só conhecemos verdadeiramente alguém quando temos comunhão com essa pessoa. E assim também é com Deus. A oração nos leva a ter comunhão com Ele, a conhecê-lo intimamente. Deus tem um desejo muito grande em nos ouvir. Ele sabe tudo o que acontece conosco, sabe o que desejamos, o que sentimos, mas precisamos entender que Ele deseja ouvir de nós aquilo que ansiamos, que pensamos. A oração diária gera fé e nos leva ao crescimento em todas as áreas de nossas vidas. Ela produz em nós uma força interior capaz de nos fazer vencer nossas limitações e fraquezas. A força de Deus nos faz vencer. A pessoa que ora, que tem intimidade com Deus, tem uma vida repleta de vitórias, pois esta intimidade gera conquistas. Pense, o que você precisa vencer? Quantas vezes você lutou sozinho contra algo que lhe vem destruindo aos poucos e não tem resultados positivos? O maior desejo de Deus é que tenhamos intimidade com Ele. Para isso, precisamos entender que Deus se importa conosco, tem o desejo imenso de nos ouvir. Busque ao Pai de todo o seu coração através da oração e você será mais do que vencedor. Quando você busca a Deus através da oração, você vai ter uma intimidade maior com Ele. Você vai falar com Ele. Ele sabe tudo que está acontecendo na sua vida, Ele sabe todos os seus passos, mas é importante você ter esse momento de oração. E o que é a oração? É você ter um diálogo, você conversar com Deus. Às vezes você chega assim na sua casa e fala: Senhor, meu dia aconteceu isso, isso e isso. Que o Senhor venha, meu Pai, me dá sabedoria no dia de amanhã. Que eu venha, meu Deus, ter um discernimento do que dizer, do que falar com as pessoas. Quando você acordar, você falar com Deus, falar: obrigada, Senhor, porque eu estou aqui, porque eu tenho
vida, né, para poder continuar, para poder buscar aquilo que eu sonho. Então é muito importante isso, a oração, você ter esse diálogo com Deus, você conversar com Deus, você ter esse momento de falar com Ele sobre as suas angústias, sobre as suas alegrias, sobre os seus sonhos. Você tem que falar com Ele. Por muitas vezes você acha assim, eu não tenho ninguém para conversar, para falar sobre o que eu estou sentindo, porque às vezes você fala com alguém e a pessoa acaba te deixando frustrado, porque você começa a contar o seu sonho para ela e ela começa a te dar um balde de água fria, joga um balde de água fria em você. E aí você fica assim, com quem que eu vou conversar? Converse com Deus. Entre no seu quarto, fala com Deus, fala, Senhor, o que eu posso fazer? Como eu posso dirigir a minha vida de uma forma melhor? Ou às vezes você pode orar falando com Deus que você precisa de alguém para poder conversar, uma pessoa que entenda, né? Que entenda o que você está passando. E é isso, você se colocar diante de Deus em oração, falar com Ele, tudo que você está passando. E algo muito importante também da oração é a gratidão. Quando você vem agradecer por tudo que o Senhor tem colocado diante de ti. Às vezes nós somos ingratos a Deus, né? Ele nos deu fôlego de vida e nós não agradecemos por tudo que Ele tem feito por nós. É muito importante isso. Eu sempre agradeço, falo, Senhor, muito obrigado pelo meu alimento, por nunca faltar alimento na minha casa, pelas minhas vestes, pela minha casa. Eu oro e agradeço a Deus, porque tudo que eu tenho hoje é por causa dele, porque ele me deu forças para continuar e manter firme. Então eu sempre sou grata ao Senhor. E outra forma de você orar também é através da intercessão. Você interceder pela vida de alguém, você interceder pela vida da sua família, você interceder pela vida de um amigo seu. Essa é uma outra forma de oração e isso é muito importante, né? Você orar por você ter o diálogo com Deus, falar sobre o que está acontecendo na sua vida, você ter um momento de gratidão e agradecer por tudo que Deus tem feito por você e você interceder pela vida de outras pessoas. Orar, porque interceder é importante, você orar pela vida de outras pessoas, às vezes você vê que a pessoa ela não tem forças, né, para orar, e você pode interceder pela vida dela, fazer com que ela venha se fortalecer também, e esperar o tempo dela, né, para ter esse momento mais de intimidade com o Senhor. Às vezes você fala assim, mas eu não consigo orar, não consigo ter um tempo com Deus assim, mas vai aos poucos você vai tendo esse relacionamento, comece em 1 minutinho você, né, orando, 1 minutinho você agradecendo, 1 minutinho você intercedendo por outras vidas, e aos poucos você separando, né, cada dia um momento assim, para você ter esse relacionamento com Deus é importante, porque isso vai te fortalecer também espiritualmente. Você vai ver que você vai ter um relacionamento maior com Deus, você vai ver que as coisas vão começar a fluir quando você começar a orar, quando você começar a falar com Deus. E eu trouxe aqui um versículo que fala sobre oração também, né? Em Mateus 6:6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então, quando você, né, quiser ter uma intimidade maior com o Senhor, vá para o seu quarto, feche a porta, ore, fale com Ele, tudo que está passando da sua vida, fale com Ele
sobre o que você quer para o futuro, porque Deus, Ele vai ouvir a sua oração. Eu sempre falo aqui que Deus, Ele está sempre atento, né? Ele sabe de tudo, então Ele está sempre atento às nossas orações. Às vezes você acha que Deus não está te ouvindo, mas Ele está ouvindo sim. Às vezes você pede alguma coisa para Deus e você não recebe naquele momento, você começa a ficar triste. Mas às vezes não é o momento certo para você receber. Às vezes você precisa de um pouco mais de maturidade para que Deus possa te entregar aquilo que você está pedindo. Então você tem que entender. Por isso que é bom você ler a palavra. Porque quando você ler a palavra de Deus, você começa a entender o que está acontecendo na sua vida, você começa a ter um conhecimento maior, a entender que não é sempre no momento que a gente quer, mas no momento que nós estamos preparados para receber. Às vezes, você orando em secreto, Deus vai te ouvir ali e já vai te dar uma resposta. Às vezes, você vai estar em um certo ambiente, você vai orar a Deus e Ele vai falar com você. Mas é importante você sempre ter esse momento. Eu sempre fico assim agradecendo a Deus, eu sempre falo com Deus, peço para Ele direção do que eu tenho que fazer. Porque é muito difícil você tomar decisões. E todos os dias nós temos que tomar decisões. Então, para que isso não aconteça de uma forma errada, você sempre esteja atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus. Porque quanto maior for a sua intimidade, através da palavra, através da oração, mais você vai ter o Espírito Santo sobre a sua vida, mais Deus vai falar com você. Às vezes você vai estar escutando uma vozinha assim, ó, falando algo, né? Na sua mente, é o Espírito Santo querendo tocar, querendo entrar mais intimamente no seu coração. Então, que você venha estar atento a isso. Então, quanto mais intimidade, quanto mais momento com Deus você tiver, mais Ele vai te abençoar, mais Ele vai ouvir aquilo que você tem a dizer. Em todos os momentos, busque sempre ao Senhor. Busque sempre a Deus e Ele vai responder tudo aquilo que você tem no seu coração. Então fale com Ele, tenha um diálogo com Ele, porque Ele é perfeito, Ele é um Deus maravilhoso e Ele vai responder aquilo que você tem dúvida, aquela resposta que você estava esperando. Deus às vezes vai usar pessoas para poder falar com você. Então você esteja sempre atento a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o que Deus, o Espírito Santo tem a dizer a você. Então esteja sempre buscando em oração ao Senhor, esteja sempre atento ao que Ele tem a dizer a você. Então é essa palavra que eu tenho para dizer para vocês hoje, que vocês venham ter um domingo abençoado, que vocês venham ter um dia cheio e repleto de unção, em nome do Senhor Jesus. Amém.